a sua Bíblia lá no livro do profeta Malaquias, e nós vamos retomar a leitura de onde paramos, Malaquias 2:10. Ao encontrar o texto, convido você a ficar de pé comigo para a leitura da palavra de Deus. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2, versos 10 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que estendo trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Senhor, dá-nos compreensão desse texto, aplica estas verdades aos nossos corações nesta noite, quer nos consolando, quer nos confrontando. E todo o conselho de Deus possa ser pregado hoje com fidelidade, no poder, na direção do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar. Ainda na vibe da reforma, celebramos no último domingo de outubro, depois o primeiro domingo de novembro, mas a reforma ainda nos serve de inspiração para essa pequena introdução. Poucos comentam que Lutero, além de reformador, teólogo, escritor, ele foi, junto com a sua esposa, Catarina, responsável por restaurar as bases do que hoje entendemos ser a família cristã, família aos pés de Jesus. A sua união com Catarina von Bora, ou, para Lutero, a amada Käthe, né? Ou Kate, não sei como é que é em alemão, né? Como é que ele chamava ela, Käthe. Era uma pequena amostra dos desafios e bênçãos do casamento cristão. E Lutero, sempre mantendo aquele seu tom, né? Ora irônico, ácido, bem-humorado, né? Ele escreveu certa vez o seguinte: Senhor, que monte de problemas há no casamento. Adão estragou nossa natureza. Pense em todas as querelas que Adão e Eva devem ter tido ao longo de seus 900 anos. Eva dizia: você comeu o fruto. Adão respondia: foi você que me deu. Imagina isso, 900 anos. Então, meu amigo, se você tem 50 anos de casamento, ainda está muito longe disso. Havia também o desafio do trabalho, da casa cheia. A casa vivia cheia.
de gente buscando conversar com Lutero, e comida, criação dos filhos, tiveram muitos filhos, dos perigos, agora alguém que estava afrontando, uma estrutura hegemônica de poder religioso. Mas o que nós vemos nisso tudo é um casal que se amava profundamente, com todos os seus desafios, com algumas faíscas sendo trocadas entre eles. Certa vez a Catarina chamou a atenção do Lutero por alguma razão, e Lutero, daquele jeitinho dele, disse: quem dera se as mulheres, antes de falar qualquer coisa, recitassem a oração do Senhor. Elas deixariam de falar aquilo que veio ao coração. Então, ora o Pai Nosso antes de falar. Lutero falou isso para Kate. Mas ele escreveu com muita lucidez também o seguinte: que o primeiro amor é embriagado. Quando a embriaguez se dissipa, então vem o verdadeiro amor conjugal. E depois ele completou: a união da carne nada faz, nada faz. Deve também haver união entre as mentes e os costumes. Meus irmãos, o pecado, de fato, e Lutero estava certo nisso, nos lançou num mundo de relacionamentos imperfeitos. Já no Éden, este relacionamento foi quebrado. Adão, que história é essa de medo, vergonha? A mulher que o Senhor me deu, culpa sua, Deus, foi ela. A serpente foi que me enganou. Aí a serpente olhou para trás, não tinha ninguém mais para culpar, então sobrou para ela. Mas houve um juízo. Fomos lançados num mundo cheio de egoísmo, desentendimentos, luxúria, sofrimento. Mas o plano de Deus jamais mudou. Princípio. Volte ao princípio. Ele instituiu o casamento para que homem e mulher, seguidos dos filhos, o representassem neste mundo, cuidassem e cultivassem a boa criação de Deus. Então, o assunto desse texto que nós lemos, bem evidente pelas suas palavras, é o casamento. Mas não são as bênçãos do casamento, são os problemas de casamentos corrompidos e de casamentos rompidos pelo divórcio. E há uma tremenda ironia, em Deus, porque sexta-feira agora eu e a Adriana completamos 27 anos de casados, e olha o texto que cai para mim, Ainda bem, porque eu preciso pregar com alguma autoridade de quem chegou aos 27 anos, Então, está aqui, é o senso de humor de Deus, Mas relembrando onde nós paramos até aqui, o livro de Malaquias é uma coletânea, uma série de disputas, de debates entre Deus e o povo, o que já nos mostra a tremenda misericórdia de Deus. Deus teria todo motivo, como vimos em Amós, muitas e muitas vezes, de julgar mais uma vez o seu povo, de enviar para um novo exílio, de acabar com aquilo que eles estavam construindo pela sua infidelidade. No entanto, por meio do profeta, Deus quer argumentar, Deus quer arrazoar, Deus quer trazer alguma luz para a forma de pensar daquele povo. Ou seja, por meio de perguntas: por que vocês estão dizendo isso? Olha aqui a prova. Deus é misericordioso a esse ponto, apelando para a clareza da sua lei, da sua vontade, mas também para que o povo fizesse um exame do seu coração, dos seus caminhos. O primeiro destes debates, no início do capítulo 1, trata do amor eletivo de Deus, que escolheu soberanamente Israel, e essa livre e soberana escolha era a maior prova de amor que Deus poderia dar ao seu povo. Já o segundo debate, domingo passado, o pastor John nos apresentou a ele, gira em torno do culto, especificamente os sacrifícios rejeitados e os sacerdotes reprovados. E nesse terceiro debate nós vamos ver como a quebra da aliança com Deus teve reflexos terríveis na quebra de aliança
uns com os outros. E naquela aliança que é a mais preciosa, instituída por Deus na criação, no jardim, que é a aliança do casamento. E quais eram os dois problemas que estavam acontecendo e que Malaquias enfrenta aqui? O primeiro deles está descrito nos versos 10 a 12, que são os casamentos corrompidos, casamentos mistos. E o segundo, versos 13 a 16, os casamentos rompidos pelo divórcio. E divórcio por qualquer razão, qualquer motivo. Então, casamentos corrompidos, casamentos rompidos. Nós vamos ao texto, permaneça com a sua Bíblia aberta, vamos examiná-lo verso a verso até o verso 16. Então Malaquias começa esse terceiro debate com algumas perguntas de confronto, perguntas que querem gerar algum tipo de reflexão. E nessas perguntas que ele faz, ele relembra essa relação especial de aliança entre Israel e o Senhor. Deus usa aqui o vocabulário próprio de Êxodo, o vocabulário da filiação, Deus como pai da nação de Israel. Então aqui estão as perguntas. Não temos todos o mesmo pai? Salvo engano, a King James inclui um Abba antes, né? Não temos nós esse mesmo pai próximo, esse nosso pai celestial que nos gerou pela sua soberana vontade, pelo seu amor? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Que o paralelismo, né? Este pai é o Deus libertador, o Deus de Israel. Então uma lembrança do Êxodo, essas palavras deveriam chamar o povo de Deus à consciência. Espera aí, Deus nos chama de primogênitos, seus filhos, desde o Egito, quando nos libertou. E se Deus era o pai da nação, se havia uma aliança entre o povo e o seu Senhor, por que a aliança entre o povo estava sendo quebrada? Ao quebrarem a aliança vertical, eu confundi as coisas, vertical, as alianças horizontais eram quebradas. Quando o amor de Deus a Deus é comprometido, o amor ao próximo cai igualmente. E essa é a lição principal aqui. Então veja, se Deus fez uma aliança com os antepassados, é o que ele pergunta, a terceira pergunta do verso 10. Então se temos o mesmo pai, se fomos criados pelo mesmo Deus, por que quebramos a aliança dos nossos antepassados? A aliança feita com Noé, com Abraão, esse pacto de Deus para um plano de redenção. E como eles estavam quebrando esta aliança? Sendo infiéis uns com os outros. O verso 11 explica isso melhor, né? A resposta a estas perguntas. Judá tem sido infiel, ou seja, isso é algo que atingiu o povo todo. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Aqui a linguagem do culto está presente de novo. E como este santuário foi desonrado, como esta aliança foi quebrada, final do verso 11 responde: homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. E aqui é importante nós relembrarmos por que desta reprovação severa de Deus. Veja que ele chama isso de algo repugnante. O que eles fazem é uma desonra. Por que esse juízo severo? A lei mosaica era muito clara a respeito. Deuteronômio capítulo 7, versos 1 a 4 diz: quando o Senhor, o seu Deus, os introduzir na terra que vocês estão prestes a possuir e expulsar de diante de vocês muitas nações, os hititas, girgazeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações maiores e mais fortes do que vocês, e quando o Senhor, o seu Deus, os entregar nas suas mãos e vocês os derrotarem, então vocês deverão destruí-los completamente. Não façam aliança com eles, nem tenham misericórdia deles. E agora vem o importante: não se casem com eles, não deem suas filhas aos filhos deles, nem tomem as filhas deles para os seus filhos. E por quê?
pois eles desviarão seus filhos de me seguirem para servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Claríssimo, né? A lei é clara, a regra é clara. Aparentemente não temos muita dificuldade aqui, não é verdade? Quando eu cheguei nesse momento do estudo, eu falei, beleza, está dominado, vamos para a próxima. Me enganei. Deus tem sempre uma surpresa na sua palavra para nós. E a surpresa vem no mesmo livro de Deuteronômio, alguns capítulos adiante, já no capítulo 21. Ouça e tente perceber qual é o dilema aqui, qual é o problema. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregar em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois, você poderá chegar-se a ela e ser o seu marido, e ela será sua mulher. No mesmo livro, um no capítulo 7, outro no capítulo 21. Qual é o problema aqui, gente? Espera aí, Deus, é para casar ou não é para casar? Eu não posso casar com as cananitas, nem entregar meus filhos para casar com elas. Mas quem são essas prisioneiras aqui? Estrangeiras. Gente que cultua outros deuses, e que agora eu estou liberado para casar. Me explica, como é que é o negócio? Então são duas dificuldades que a gente precisa enfrentar aqui, uma aparente contradição. Primeira, a ordem de Deus era clara: ao entrar na terra, não poupe ninguém, destrua tudo, acabe com esses povos. E a segunda, então a pergunta é, por que tem prisioneiro aqui? Não devia ter prisioneiro, estão todos mortos. Por que fala em prisioneiras? Segundo problema, né? Por que eu posso casar com elas? Ou eu não, os israelitas podiam casar com as prisioneiras. E a resposta é a seguinte: parece que Deuteronômio 21 trata de uma situação específica de guerras com outros povos que não aqueles mencionados em Deuteronômio 7. Ou seja, uma vez que entrassem na terra, estivessem na terra, esses povos fossem eliminados, Israel não ia viver numa redoma. Alguns povos estrangeiros poderiam guerrear contra o povo de Deus, isso era normal no mundo antigo, tem nada para fazer, vamos entrar em guerra com o outro, né? Então é normal, era o esporte preferido, entrar em guerra. Neste caso específico, gente de outras nações, aí sim, Deus deu esta permissão, e com um objetivo muito claro que expressa a sua misericórdia. Perceberam como esta mulher deveria se portar? Ela vai rapar a cabeça, ela vai cortar as unhas e ela vai prantear seu pai e sua mãe durante um mês. Ela perdeu toda a família, ela ficaria completamente desamparada. A exceção que nós vemos aqui, de casamento com estrangeiras, era uma lei, uma permissão, melhor dizendo, que tinha por objetivo proteger aquela mulher, proteger a mulher. Gente, quem acusa a Bíblia de machista não sabe o que está falando, né? Deus aqui é misericordioso e quer proteger a mulher estrangeira, que perdeu a sua família. Então um homem israelita assumiria este casamento. Bom, superada essa dificuldade, né? Que agora a gente tem uma visão mais clara do texto. Todo o testemunho do Antigo Testamento, gente, é impressionante. Mostra que casamentos mistos nunca resultaram em bênção. Há casamentos com, por exemplo, o caso de Ruth com Boaz. Ruth é uma moabita, porém ela se converteu antes, tá? Não esqueça disso. O teu Deus é o meu Deus, portanto, eu sou desse Deus. Então não era mais uma adoradora de Deus estranho. Mas só vou resumir para vocês a longa lista de evidências que mostram que os casamentos mistos foram motivo de maldição e queda em Israel. Primeiro exemplo vem lá de Números, Balaão, que incentivou Balaque a corromper Israel, né? Lembram
situação, né? As profecias batiam na parede, a maldição voltava a bênção, né? Um negócio estranho. Deus transformava a maldição em bênção. E, bom, já que eu não posso amaldiçoar o povo, o que eu vou fazer? Corromper o povo por meio de casamentos mistos, quebra de moralidade ali, né? As moabitas se casaram com os israelitas. Josué alertou o povo, né? Se eles se afastassem e se aliassem aos sobreviventes das nações, ou seja, se casando, Deus iria manter essas nações como pedra de tropeço, não expulsaria as nações, e a gente sabe que foi exatamente isso que aconteceu. Na sequência, no tempo dos juízes, nós vemos Sansão, que também tem a sua vida arruinada e vê a ruína do seu povo por envolvimento com mulheres estrangeiras. O caso mais terrível é de Salomão, os irmãos conhecem, 300 esposas, 700 concubinas, que mostrava a aliança de Salomão com outros povos. E o que aconteceu? Junto com essas mulheres vinham os seus ídolos, os seus deuses, e Salomão acabou rendendo adoração a estes deuses. Um exemplo posterior, Acabe, rei de Israel, casado com a doce Jezabel, adoradora de Baal, a autora intelectual da perseguição e morte de profetas do Senhor em Israel, né? Uma doçura de pessoa. Quando Esdras chega a Jerusalém no período pós-exílio, ele encontra a comunidade judaica completamente misturada e comprometida por causa de casamento misto. Ele tem que orar com pano de saco e cinza e pedir perdão a Deus. E graças a Deus todo o povo, quem estava comprometido, liberou as mulheres. E você acha que para aí? Neemias, pouco tempo depois, enfrentou o mesmíssimo problema. Como Esdras, Neemias também combate o casamento misto e tem que apelar para a pureza do povo de Judá. E lembra que lá em Esdras e Neemias tem os profetas Ageu e Zacarias, e Malaquias vem logo depois. E o que nós vemos em Malaquias? O mesmo problema. Ou seja, de Moisés a Malaquias, gente, testemunha em todo o Antigo Testamento de como um casamento misto, que não é só uma união de corpos, é uma união impensável de fé e de compromisso. Isso destruiu o vigor espiritual do povo de Deus. Sempre houve problemas. E por que faziam isso, gente? E a resposta está aqui em Malaquias. Novamente, ao quebrar a aliança com Deus, a aliança do casamento, a aliança uns com os outros, é também quebrada. Uma coisa segue a outra inevitavelmente. Nós aprendemos em Amós, gente, quando o amor a Deus é comprometido, quando o culto a Deus é comprometido, o que você espera do relacionamento entre pessoas? Opressão, discriminação, dureza. No caso de casamentos, separação, divórcio, casamento misto, sem pensar nas consequências espirituais. Quando você rompe o relacionamento com Deus, o relacionamento com o próximo cai junto. O profeta diz: Judá quebrou a aliança, desonrou o santuário. Veja que o que é feito na esfera familiar, na esfera do casal, não é só algo restrito à casa, ao quarto, à vida em comum. Com aqueles casamentos mistos, aquele casal estava trazendo desonra não apenas para si ou para a comunidade, eles estavam desonrando, segundo o verso 11, o santuário que o Senhor ama. O culto é comprometido, a devoção a Deus é comprometida. Por quê? Porque tem um Deus estrangeiro ali exigindo a mesma devoção. Tem uma outra fé, um outro caminho, uma outra cosmovisão, uma outra percepção das coisas, disputando a mesma devoção, debaixo do mesmo teto. Isso arruinou o povo de Deus. E pense de forma bem prática aqui comigo: como um crente e um incrédulo vão ter harmonia no casamento em coisas muito práticas? Uso do dinheiro.
Quando um dos dois diz, eu vou dizimar a minha renda. Opa, peraí, que negócio é esse? Eu vou ofertar para a minha igreja. Criação dos filhos. Tempo livre, especialmente o tempo do domingo. Como alguém que é incrédulo, que não entende as coisas do Espírito, vai entender que há um dia na semana que a gente podia estar fazendo um monte de coisa, mas que a gente escolhe para a igreja cultuar a Deus, e vem preparado. Como entender isso? Se isso é algo que se discerne espiritualmente. Como conciliar um leito, atividade sexual, entre um crente e um incrédulo? Como manter juntos um coração de carne e um coração de pedra, luz e trevas? Pense um pouco. Mas talvez você esteja aí do seu banco, eu possa ouvir daqui alguma objeção. Pastor, eu conheço exceções. Eu conheço o casamento misto que deu certo. Inclusive, pastor, olha que bênção, o descrente se converteu. Pastor, não é uma tremenda oportunidade? Gente, não existe casamento evangelístico. Repita isso comigo. Não existe casamento evangelístico. E a exceção só me prova uma coisa: Deus é misericordioso à beça. Porque mesmo que você tenha desobedecido o padrão moral de Deus, Deus ainda foi misericordioso em te conceder um casamento em que aquele cônjuge incrédulo se converteu. Porque segundo a lei de Deus, ele poderia ter feito exatamente o contrário, ele poderia ter corrompido você e te afastado da verdadeira fé. Então não presuma a misericórdia de Deus quando você está em desobediência. Não presuma a misericórdia de Deus quando você está em desobediência. Obedeça, ainda que isso custe pra caramba. Obedeça. Então, qual é a aplicação para esse primeiro problema? Casamento misto, casamento corrompido. Esta é uma exortação para você, solteiro, solteira desta igreja. Não se deixe levar por uma aparente tolerância. Não, eu não tenho problema nenhum com a igreja. Poxa, se você quiser, você pode ir, tranquilo, estou de boa com isso. Você tem a sua fé, eu respeito. Não se iluda com isso. Não se iluda com demonstrações de bondade, responsabilidade. Gente, há muita gente incrédula que é tudo isso, sabe? É boa, é responsável, é decente. Não se apegue a essas aparências. Aguarde em Deus alguém regenerado, convertido. E gente, esse já vai dar trabalho pra caramba. Imagina o incrédulo, né? Eu que o diga, depois de 27 anos, gente, vocês não sabem o que eu passo. Vocês riem porque vocês já conhecem, né? A Adriana que tinha que estar falando essa frase, né? Tá bom, né? É assim que vocês me enxergam, olha só, né? Puxa vida. Brincadeira, né? Eu sempre faço essa brincadeira com ela. Gente, o crente já dá trabalho pra caramba. São dois pecadores unidos debaixo do mesmo teto. Imagina o incrédulo. Então não corra esse risco, meu irmão, minha irmã, solteiro. Irmãos, não se fascinem por um rostinho bonito, mas sem piedade. O diabo se disfarça de anjo de luz, né? De cabelos bonitos, de uma pele maquiada. Tudo isso pode ser disfarce. Irmãs, não basta ter um bom emprego, não ter ficha criminal, né? Se não é um servo de Deus, se não é alguém piedoso, crente de verdade. Não arrisque a sua vida e principalmente não arrisque a fidelidade do seu coração a Deus. Não faça isso. Aguarde no Senhor e permaneça fiel a Ele, enquanto o Senhor não lhe der este varão, esta varoa, pela qual você está orando, que eu sei,
né? Pela qual eu oro também, pelo qual eu oro, e continuamos orando com muito respeito, né? Com muita confiança de que Deus vai fazer isso. Mas esse foi o primeiro problema, os casamentos corrompidos. Mas Malaquias agora nos apresenta outro, já não bastava um, tem outro, que são os casamentos rompidos pelo divórcio, de forma ilegítima. E perceba mais uma vez a relação entre a quebra da aliança com Deus e as repercussões na quebra da aliança com o próximo, ou tendo quebrado a aliança com Deus, quebra-se a aliança com o próximo, e a aliança com Deus continua sendo quebrada aos poucos. Gente, esse negócio das alianças é muito como aquela propaganda antiga, né? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? A gente quebrou a aliança com o próximo e porque quebrou a aliança com Deus, e a gente quebra a aliança com Deus porque a aliança com o próximo também está quebrada, e fica nessa espiral que vai até o fundo do poço e chega lá e continua cavando, se não houver genuíno arrependimento. Verso 13, linguagem do culto. Vocês enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele não dá atenção às ofertas. Deus já tinha dito, né, que eram ofertas imundas, impuras lá atrás, mas ainda tinha coisa pior. Vocês acham que vocês vão me cultuar me desobedecendo? Ainda que o sujeito trouxesse lá o cabritinho bonitinho, limpinho, sem mancha, sem defeito, sem nada. Qual era a situação aqui? Eles romperam o pacto do casamento, eles foram infiéis. No caso aqui, o homem com a mulher, né, um tratamento mais específico aqui, o homem que abandona a mulher por qualquer motivo. Queimou o arroz? Rua! Ou como eu deixei acontecer hoje, queimei a carne porque eu esqueci o forno ligado quando saí de casa de manhã. A carne ficou 2 horas ali, virou um biscoito, né, basicamente. A gente comeu assim mesmo. Vai que a Adriana usa isso como motivo para me mandar embora. Falei, vai dormir na rua, seu incompetente. Não sabe nem fazer uma picanha suína no forno, né? Esqueci de desligar o forno. Mas eram motivos banais. E isso continuou até a época de Jesus, como a gente vai ver em Mateus 19, né? Então há uma relação aqui, né, entre estas coisas. O culto é comprometido porque a aliança com o próximo é comprometida, e uma vez que a aliança com o próximo é quebrada, Deus não aceitará este culto. Deus não vai receber o infiel na sua presença. Veja, o padrão bíblico do casamento é uma aliança sagrada e não algo que está sujeito às nossas preferências, desejos e afinidades. Uma vez aliançados, a regra é que esta aliança é irrevogável. Irrevogável. Tem um videozinho no YouTube de 5 minutos e pouco, mas que eu acho que vale por um curso inteiro de casamento, que é uma conversa entre o John Piper, o D.A. Carson e o falecido Timothy Keller. E eles estão falando sobre casamento. Tem 3 coisas nesse vídeo de 5 minutinhos e pouco que eu vou trazer aqui para vocês, uma de cada vez. A primeira foi uma fala do John Piper, logo no início do vídeo, que ele disse o seguinte: ele reproduz, na verdade, algo que o Dietrich Bonhoeffer falava para noivos. Guarde isso: é a aliança que sustenta o amor, não o contrário. É a aliança que sustenta o amor e não o contrário. O que ele quer dizer com isso, gente? Que um dia, se esse amor caiu um pouquinho de intensidade, o que vai nos sustentar, né? O que fez Zé Carlos e Cláudia chegarem a 40 anos ontem, é a aliança, é o pacto, é o compromisso deliberado, intencional de permanecer fiel. Isso sustenta o amor. E o nosso mundo inverteu isso, né? Desde Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure, né? Não, que seja eterno até que a morte nos separe, até que um seja levado à presença de Cristo, e até que os dois se reencontrem na presença de Cristo. Então esse foi o que o John Piper disse, gente. Então nós vivemos numa era, né, chamada era do self, a era do egoísmo, a era da individualidade, promove esse hedonismo descompromissado, um romantismo desvirtuado. A ideia de aliança não parece ser muito
popular. E, gente, basta você conversar, não precisa ser com alguém que completou 27 ou 40 anos, não. Basta conversar com alguém que está com 5, 6 anos de casado. Se não tem desafio, dificuldades, aquela paixão ardente do início, gente, vai arrefecer. Nossos corpos vão dar sinais de cansaço, envelhecimento. E o que vai sustentar isso tudo? A aliança, o compromisso com Deus e o pacto feito diante de Deus e das testemunhas, quando os noivos foram para o altar. E Malaquias apela para o princípio. No verso 15, não foi o Senhor que os fez um só? Uma clara referência a Gênesis 2, em corpo e espírito, eles lhe pertencem. De 2 Deus fez 1, é a matemática divina, né? 1 mais 1 é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 1, na matemática do casamento. Jesus fez isso no texto que nós lemos mais cedo, e esse era o plano de Deus, e sempre foi, e continuará sendo, mesmo no mundo caído. E qual o objetivo dessa aliança entre um homem e uma mulher? O mesmo verso 15 responde aqui. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Isso reflete a imagem do verso 10. Deus como um pai que gera os seus filhos, gera o seu povo, consagra o seu povo. Diz que aquela nação, os seus filhos, são uma nação santa. E qual é o reflexo disso nos nossos relacionamentos? Um homem e uma mulher unidos para gerar uma descendência santa, uma descendência piedosa. Deus é nosso Pai que nos gerou, homem e mulher se unem para gerar também, pela aliança da fidelidade conjugal, uma descendência piedosa. Então, o divórcio, irmãos, traz consequências terríveis, como a advertência do final do verso 15 nos mostra. Tenham cuidado. E quando Deus fala isso, o que você tem que ter? Cuidado. Algo terrível pode acontecer. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu falei que tinham 3 citações daquele videozinho, né? Vamos à segunda? Segunda citação do vídeo é a mais legal. É uma história contada pelo D.A. Carson. E ele diz que estava vendo um programa, e ali nesse programa entrevistaram um senhor, né, já casado há bastante tempo, né, então uma jornada inteira aí de casamento. E perguntaram àquele senhor: vem cá, o senhor nunca pensou em divórcio? E ele respondeu assim muito sério: divórcio? Divórcio? Nunca! Homicídio talvez, divórcio nunca. E os 3 da mesa riram até dizer chega, né? Por quê? Porque mesmo nesse exagero, o homem mostrou que entendeu a seriedade do casamento, né? O homem entendeu a seriedade, porque o não matarás, gente, está lá nos 10 mandamentos, né? Não cometerás homicídio, não assassinarás. Mas esse homem, nessa brincadeira, o que ele fez? Ele colocou o divórcio num patamar de algo realmente sagrado. Romper um laço que Deus instituiu era algo pior, às vezes, na cabeça dele, na ironia dele, do que acabar com uma vida. Homicídio, talvez, divórcio nunca. Aliás, essa foi a minha declaração de amor para a Adriana no bilhetinho que eu escrevi para ela nos 27 anos de casado, junto com o presente. Botei 27 anos, homicídio às vezes, divórcio nunca. KKKKK. Botei um KKK, né, gente? Porque se você não botar o KKK, a coisa fica séria. A pessoa acha que é verdade, né? A pessoa, ih, meu Deus do céu, eu vou vigiar de noite, né? Se esse homem vai fazer alguma coisa, né? Tem que botar o KKK. Então bota o KKK para não ter problema não, né? Enfim. Ai. Gente, isso nos leva ao verso 16. E eu, na minha inocência, li esse texto a primeira vez e falei: tranquilo, mais claro do que isso, impossível. Deus odeia o divórcio, ponto, está pregado, né? Não, pior que não. Eu fui fazer meu dever de casa, aí você abre o comentário bíblico e diz:
Olha, esse versículo 16 é um dos versículos de mais difícil tradução do Antigo Testamento. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque é bom a gente ser provado aqui. É de difícil tradução. Embora as opções de tradução, se você abrir a NAA, Almeida, King James, vai estar exatamente como está aqui. Eu odeio o divórcio. Mas aqueles mais entendidos do que eu no hebraico dizem que talvez possa significar uma outra coisa. Mas vamos lá, vamos pensar aqui antes de entrar nessas questões, vamos pensar aqui em algo. Ainda que esta tradução esteja correta, eu odeio o divórcio. Gente, é uma declaração que você não tem muito o que questionar, né? Eu odeio o divórcio, ponto final, não tem meio termo. Qual é o problema? O problema é que quando você abre a sua Bíblia, você vai ver Deus permitindo o divórcio. E aí qual é a pergunta que eu e você nos fazemos? Gente, Senhor, como é que o Senhor vai odiar aquilo que o Senhor permite? Não parece um contrassenso? Lá em Deuteronômio de novo, Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, essa é a tradução da Almeida, tá? E se ele escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la, e escrever uma carta de divórcio, e a entregar a mulher, e a mandar embora de sua casa, e se esse último homem que a tomou por si como mulher vier a morrer, então, está vendo um monte de si, então, o primeiro marido que mandou ela embora lá a primeira vez, não poderá casar-se de novo com ela, porque foi contaminada, é abominação no Senhor. Aí você lê isso aqui e pergunta, meu Deus, o que eu faço com isso? Porque Deus está liberando o divórcio, né? O que você entende aqui? Libera ou não libera? Caso separa. Parece aquele personagem do Jô Soares, antigo, né? Batista, não vou casar. Caso separa, eu não caso, né? Ele falava assim. Qual é a tensão aqui? Como resolvemos essa tensão? Bom, graças a Deus que Jesus falou sobre o assunto, né, gente? O intérprete da lei. Jesus, ele falou sobre o assunto. Lembra lá do texto de Mateus 19? Os fariseus chegam para ele, é lícito o homem se separar por qualquer motivo? Jesus, volta para o princípio. Qual é o princípio? Qual é o plano eterno de Deus? Homem e mulher, uma só carne, o que Deus uniu, o homem não separe. E aí os fariseus tinham uma pergunta escondida, Jesus, por que Moisés liberou o divórcio? E aí Jesus dá a real para eles, né? Moisés fez isso, gente, pela dureza de coração de vocês. Vocês são duros de coração. É algo que Deus não se agrada, mas teve que ser tolerado, porque o plano de Deus, no princípio, era esse. Jesus volta ao princípio, e os fariseus usam esse texto de Deuteronômio que eu li para vocês. Ou seja, foi em virtude da rebelião do coração humano, virtude do pecado, da dureza de coração, levando à corrupção dos relacionamentos, que Deus foi capaz de permitir algo que lhe causava um tremendo desprazer, que é ver esses casamentos sendo rompidos. E qual foi a única exceção que Jesus abriu? Quebra da aliança conjugal, relações extramatrimoniais, relações ilícitas, que parece ser algo aqui constante na lei também, né? Achado nela coisa indecente. Não sabemos exatamente o significado disso. Só um parênteses, talvez tenha um outro caso que é tratado por Paulo em 1 Coríntios 7, não dá para se estender em torno disso, mas é o caso de um casamento inicialmente entre dois descrentes, que um se converte, e aí de repente o descrente que sobrou quer pedir divórcio. Paulo diz, olha, não se oponha, se ele não quer continuar ou ela não quer continuar, paciência, vida que segue. Basicamente, em resumo, é isso aqui. Então a primeira leitura é muito óbvia, eu acho que isso está no coração de Deus mesmo, ele não gosta disso, ele não quer isso, o plano dele não é esse, ele não aprova, mas deu essa permissão por causa da dureza de coração
do povo, né? Mas eu falei que havia uma segunda possibilidade de tradução, que é a seguinte: o sujeito que odeia não é Deus, mas sim o homem, o marido, que odeia ilegitimamente a mulher, e isso é como se ele se cobrisse de violência. A ideia é essa. Se você estiver lendo o texto aí, tenta conjugar as duas coisas. A tradução ficaria mais ou menos assim: então ele, o homem, odeia e se divorcia, diz o Senhor, ele cobre de violência as suas vestes. Ou seja, o homem se divorcia simplesmente com base na aversão à sua mulher e não por causa da imoralidade, como é o único caso permitido. Ou seja, esse homem, ao fazer isso, desonra a si mesmo, tal qual um homem que comete violência. Bom, qualquer que seja a tradução, qualquer que seja a leitura, se a nossa Bíblia diz essa aqui do odeio e divórcio, vamos ficar com ela, mesmo que a outra seja considerada. O resumo da ópera é: o divórcio nunca é a saída, mesmo naquele caso que Jesus permitiu. Não é porque houve um caso de imoralidade, de infidelidade, que a única e possível saída seja o divórcio. Não. Qual é a saída para um casal crente em que um deles pecou, e seriamente, terrivelmente? A saída é o Evangelho. E o que diz o Evangelho? Olha, se você tem que amar até o seu inimigo, como não amar aquele que caminhou contigo até agora? E que por alguma razão pecou, caiu feio, pecou contra você, pecou contra os votos, foi infiel a você. O perdão do Evangelho, a reconciliação do Evangelho, a fiel expressão do Evangelho. Porque afinal de contas, gente, o que Cristo fez conosco? Ele nos amou e perdoou os nossos pecados quando nós éramos o quê? Fiéis a Ele? Amantes de Jesus? Não, infiéis. Infiéis, inimigos, adoradores de outros deuses. E, portanto, segundo a Bíblia, adúlteros. Adúlteros. Deus nos amou dessa forma. Então a pergunta que eu faço a você, e lanço esse desafio: Deus queira que você, casal casado, nunca enfrente isso. É a minha oração. Isso é terrível, isso traz uma dor horrorosa, traumatiza os seus filhos, acaba com você. Mas se isso acontecer, estamos num mundo caído. Corra para o Evangelho. O cônjuge traído, perdoe. Restaure o relacionamento. Esta deve ser a primeira tentativa, a primeira saída. Sempre, sempre, sempre. Então a primeira coisa que eu gostaria de dizer, em conclusão, já caminhando para o fim, é a seguinte: talvez você já tenha ouvido falar algo do tipo que o índice de divórcios dentro da igreja é igual ao do mundo. Não sei quantos já ouviram algo nesse sentido, alguma estatística nesse sentido. Pois é, essa estatística foi divulgada por um grupo americano, porém alguns acharam isso muito estranho e foram ver os parâmetros da pesquisa, e havia uma falha nos parâmetros. A pesquisa, ela não distinguia entre cristãos ativos em suas igrejas e aqueles que só se diziam cristãos. O cristão de IBGE. E quando você trabalhava com o grupo pesquisado, apenas com esse grupo ativo em sua igreja, ou seja, pastoreados, ouvem regularmente a pregação da palavra, né? Caminham com outros irmãos, com outros casais, o número de divórcios caía. Não caía tanto quanto talvez a gente gostaria. Ainda é um número, na minha visão, alto e que compromete o bom testemunho dos relacionamentos da igreja. Mas mesmo assim não é igual ao do mundo. E por que eu estou mencionando isso, gente? Isso aqui faz toda a diferença.
Você, casal casado, você que anda com o corpo de Cristo, você que está regularmente na sua igreja, você que submete a sua vida a pastoreio, você que compartilha a sua vida com outros casais, você que serve na sua igreja, isso traz saúde para o seu casamento. E, consequentemente, traz menos riscos de você pecar na aliança do seu casamento. Então essa é a primeira coisa que eu quero falar, um encorajamento a você. Casais, fiquem nas suas igrejas, partilhem dos momentos em que a igreja está junta, submetam o seu casamento ao pastoreio. Não chegue para mim, para o pastor John, quando a coisa já está entornada. E infelizmente é isso que a gente mais vê ao longo da pequena jornada pastoral que eu e ele temos. Quando chegam a nós, o estrago já está feito, já tentaram psicólogo, já tentaram esbofetear um ao outro, tentativas de homicídio, e aí chega para a gente com um pacote já completamente deteriorado, dizendo quase assim: pastor, não tem jeito, eu só estou vindo aqui protocolarmente para anunciar que não dá mais. E aí a gente vira para a pessoa e diz: tá, então o que você espera de mim? O que você espera da gente, sinceramente? Se quando os primeiros sinais foram dados, vocês não se submeteram ao pastoreio, não vieram até nós, e pastor, sinal de fumaça, ajuda aqui. Por que isso? Não faça isso. Qualquer sinal, qualquer início de problema, qualquer dúvida, por favor, falem conosco. Se não for conosco, falem com outro casal experiente, confiável, que dá testemunho de santidade, que anda com você. Faça isso o quanto antes. Não chegue para nós quando a coisa já está praticamente no fim. Nós não vamos abençoar o fim, nós vamos fazer de tudo para reverter. Mas quanto melhor não poderia ter sido se isso tivesse sido feito antes. A segunda coisa que eu quero dizer é a terceira citação do vídeo que eu prometi, e essa foi do Keller. E ele diz, com bom humor: sempre nos casamos com a pessoa errada. Então, vira para o seu cônjuge aí, querido. Não faz isso não. Como assim? Pastor, e as almas gêmeas? E o Fábio Júnior, carne e unha, alma gêmea, bate coração, as metades da laranja, 2 amantes, 2 irmãos. E aí, o que eu faço com essa música? Ele está certo no final, são 2 amantes, 2 irmãos. Olha só como é que o ímpio, né, tem noção do que é casamento. Mas não tem alma gêmea não. Casais casados há mais tempo podem responder isso, né? A gente nunca sabe exatamente quem é aquela pessoinha que a gente diz que ama e faz votos no altar. A gente vai descobrir depois. Não é verdade? Porque ao longo do casamento a gente revela talvez o melhor de um lado e o pior do outro. E com a convivência, os cônjuges vão assumindo esses lados também. Então não é mais Marcelo de 27 anos atrás, é um pouquinho de Marcelo com um pouquinho de Adriana e ela com um pouquinho de mim. E se a gente olhar um para a cara do outro assim, quem é você? 27 anos atrás não era assim. Isso pode ser muito bom, porque, enfim, a gente se conhece agora. Conhece o íntimo, conhece no olhar, conhece no gesto, mas não é a mesma pessoa. E o Keller ainda dizia mais no vídeo o seguinte: ó, minha mulher teve 5 maridos, todos eles eram eu. Por quê? 5 mudanças, 5 fases, 5 coisas, né, marcantes que mudaram aquela pessoa. E que bom que a gente consegue mudar um ao outro, que bom que a gente consegue absorver coisas boas, virtudes, e de vez em quando alguns vícios também, né? Porque isso é parte da regra do jogo, é parte desse mundo, gente. A gente vai conviver e o pior de nós vai se revelar, a gente muda e fica parecido, para o bem ou para o mal. Então, casais, pare de achar que o seu casamento será sempre feliz, como o post de Instagram. Todo mundo está feliz num post de Instagram, né? Seu casamento não é um post de Instagram. Não é. Eu ia falar capa de revista, mas ia denunciar a minha idade, né? Já estou velho. Lembre-se,
é a aliança que sustenta o amor. E eu quero terminar essa mensagem lendo uma parte de um texto que foi escrito por C.S. Lewis sobre casamento. Ele forma um capítulo da obra Cristianismo Puro e Simples. Ouça com atenção. A promessa de ser fiel para sempre, que fiz quando estava apaixonado, e porque estava, deve ser cumprida mesmo que deixe de estar. A promessa diz respeito a ações, a coisas que posso fazer. Ninguém pode fazer uma promessa de ter um determinado sentimento para sempre. Estar apaixonado é muito bom, mas não é a melhor coisa do mundo. Existem muitas coisas abaixo, mas também muitas coisas acima disso. A paixão amorosa não pode ser a base de uma vida inteira. É um sentimento nobre, mas mesmo assim é apenas um sentimento. Não podemos nos fiar em que um sentimento vá conservar para sempre sua intensidade total, ou mesmo que vá perdurar. O conhecimento perdura, como também os princípios e os hábitos, mas sentimentos vêm e vão. E o que quer que as pessoas digam, a verdade é que o estado de paixão amorosa normalmente não dura. Se o velho final dos contos de fadas "E viveram felizes para sempre" quisesse dizer que pelos 50 anos seguintes sentiram-se atraídos um pelo outro como no dia anterior ao casamento, esse final estaria se referindo a algo que não acontece na realidade, que não pode acontecer e que, mesmo que pudesse, seria pouquíssimo recomendável. Quem conseguiria viver nesse estado de excitação, mesmo por 5 anos? Que seria do trabalho, do apetite, do sono, das amizades? É claro, porém, que o fim da paixão amorosa não significa o fim do amor. Olha isso. O amor, nesse segundo sentido, distinto de paixão amorosa, não é um mero sentimento. É uma unidade profunda, mantida pela vontade e deliberadamente reforçada pelo hábito. É fortalecida ainda no casamento cristão pela graça que ambos os cônjuges pedem a Deus e dele recebem. Irmãos, não se deixe enganar pelo nosso tempo de paixões desarvoradas. A aliança sustenta o amor. Então, irmãos, veja, se a nossa salvação dependesse de um sentimento de Deus para conosco, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas o que Deus fez? Ele amou os que não eram amáveis. Ele fez algo, ele enviou seu Filho. E o mais belo dessa história não para aqui. A cruz, a salvação, a ressurreição já são maravilhosos. Mas o bom dessa história é o final dela. Também o Filho, o Salvador, o Senhor de nossas vidas, ele é conhecido na Bíblia como o noivo, que um dia voltará para tomar a sua esposa, sua igreja, santa, pura, imaculada. E juntos eles vão viver felizes para sempre. Até lá, até que esse dia chegue, nossos casamentos são um reflexo, ainda que pálido, dessa união eterna, compromissada e feliz entre Cristo e a sua igreja. Que Deus abençoe você, casal. Que Deus abençoe você, solteiro, que em breve se casará. Mantenha isso diante de você. E eu quero, talvez de uma maneira diferente do que fazemos aqui, ao invés de orar genericamente, eu quero orar por você, casal casado aqui. Quero orar por você, solteiro. Então, você estando aí ao lado da sua esposa,
Muitos já estão com a mãozinha dada, né? Porque assistem o culto assim, bonita, né? Que gracinha. Mas faça isso com intenção agora. Segure a mão dela, segure a mão dele. Você solteiro, por enquanto, não segura a mão de ninguém. Fica aí com aguardando as suas mãos, né, serem aquecidas pela mão de outro. Mas eu queria orar por vocês, pelos inúmeros desafios que nós enfrentamos, pelo coração de vocês, amém? Antes de cearmos juntos, partilharmos a mesa. Então oremos. Senhor, quão sérias são estas verdades, quão terrível é este mundo que nos cerca, com suas ofertas, facilidades, com, Senhor, promessa de paixões e mudanças e uma vida sempre feliz no seu egoísmo e hedonismo. Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Deus, se não temos caminhado fielmente na Tua presença. E por isso, ó Deus, também a nossa fidelidade com o cônjuge é comprometida. Perdoa-nos, faze-nos refletir e confirmar em nossos corações essa verdade. A aliança sustenta o amor. Ainda que a paixão, o desejo carnal, isso arrefeça, diminua, existe um compromisso, um voto, uma promessa que precisa ser mantida até o fim. Então dá graça, Senhor, como bem disse C.S. Lewis nesse texto, dá graça a cada casal aqui, Senhor, para manter a sua aliança firme, firmada no Senhor. E quando as tempestades, o fogo, os problemas, as dificuldades, aquele mês, Senhor, em que sobrou tempo, faltou salário, as discussões em torno de algum alvo, uma meta familiar, quando tudo isso acontecer, ó Deus, que olhemos um para o outro e nos comprometamos um com o outro, e que o Senhor continue velando e zelando por cada união aqui, Deus. Se alguém está passando por algum problema conjugal, desentendimentos frequentes, questões que vêm lá de um passado que não foi tratado, que o Senhor trate agora pelo Teu Espírito, que o Senhor sonde cada coração aqui, ó Deus, e que esses casais possam se reerguer, serem restaurados pelo Teu poder, para que o testemunho do Evangelho, o Evangelho da união eterna entre Cristo e a sua igreja, seja visto por este mundo. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos irmãos e irmãs solteiros, vivendo neste mundo que apela para a lascívia, a luxúria, a falta de compromisso. Senhor, que eles esperem em Ti, eles saibam, ó Deus, que este é um tempo de espera, mas também de bênção, em que eles estão livres para Te servir, dedicarem-se a Ti, aprenderem mais de Ti, inclusive sobre o Teu plano para uma vida conjugal. Abençoa esses meus irmãos e irmãs e dá, ó Deus, a eles, segundo o desejo piedoso de seus corações, estando eles orando por uma companhia, por uma esposa, por um esposo, concede, Senhor, no Teu tempo e segundo a Tua vontade, para que ao se dirigirem ao altar de Deus e proclamarem os seus votos, eles saiam capacitados, encorajados para uma vida inteira juntos, em que certamente mudarão, certamente enfrentarão obstáculos, mas que também, Senhor, eles verão o Teu poder e a Tua graça sobre eles. E abençoa nós como igreja, para que mantenhamos os nossos votos com o nosso Senhor, o noivo Jesus Cristo, que um dia voltará para nos buscar, santificados, purificados pelo poder de Deus. Assim oramos agradecidos no nome de Jesus. Que a igreja diga amém.